O Jornal Nacional encontrou indícios de fraudes em contratos do Ministério da Saúde no Rio. Sem licitação, militares escolheram empresas para reformar prédios antigos durante a gestão de Eduardo Pazuello e usaram a pandemia como justificativa para considerar as obras urgentes. A reportagem é do Arthur Guimarães, do Marco Antônio Martins e do Pedro Bassan. 823 mil pessoas já tiveram Covid no estado do Rio. Mais de 48 mil morreram. Mesmo diante desses números, os representantes do Ministério da Saúde no estado decidiram investir recursos públicos num galpão para guardar arquivos. E ainda, sem licitação. A decisão foi tomada em novembro do ano passado por gestores nomeados pelo ex-ministro Eduardo Pazuello. Meses antes, em junho, o general que comandava a saúde tinha reforçado a presença de militares na Superintendência Estadual do Ministério no Rio, ao nomear o coronel da reserva George de Vério para o cargo máximo. Antes disso, o coronel dirigia uma fábrica de explosivos. Em novembro, com um intervalo de 2 dias, de Vério autorizou 2 contratações sem licitação que somam quase 30 milhões de reais. Só para a reforma dos galpões na zona norte do Rio, quase 9 milhões. 2 sócios da LED Soluções, a empresa escolhida para a reforma, se envolveram num escândalo em contratos com as Forças Armadas. Fábio de Rezende Tonassi e Celso Fernandes de Matos eram donos da Cefa 3, que fornecia material de informática para a aeronáutica em 2007. Uma investigação mostrou que o material vendido não foi entregue, numa fraude aos cofres públicos de mais de 2 milhões de reais. No longo processo na Justiça Militar, Fábio Tonassi foi condenado à prisão em 3ª instância, mas segue recorrendo em liberdade. A empresa Cefa 3 está proibida de celebrar contratos com o governo federal por 5 anos, até 2022. Mas os mesmos sócios simplesmente abriram uma empresa nova, a LED. Eles continuam apresentando as Forças Armadas como principais clientes. Só no governo Bolsonaro, a empresa ganhou 4 milhões de reais em contratos. A sede da empresa não tem nem nome na porta. O único letreiro é meio abusado. Garagem, sabe ler? Mesmo quem sabe não consegue ler o contrato da empresa com o governo federal. O processo de reforma dos galpões é mantido em sigilo no portal público do Ministério da Saúde. Postura criticada pelo advogado e professor Carlos Ari Sundfeld, um dos principais especialistas em contratos públicos no país. E no caso da pandemia, como se autorizou em algumas situações a fazer contratos sem licitação, a lei exigiu ainda mais transparência, mais rapidez em colocar as informações, todas elas, à disposição do público. Se as informações não estão disponíveis, tem alguma coisa errada. Procurando os contratos secretos, o Jornal Nacional encontrou indícios de fraudes numa obra ainda maior e bem mais cara. Também no mês de novembro, o coronel George de Vério autorizou uma reforma completa na sede do Ministério da Saúde no Rio, por quase 20 milhões de reais. Novamente, sem licitação. A obra foi considerada urgente com os mesmos argumentos usados no galpão. Ou melhor, mesmíssimos argumentos, incluindo longos trechos idênticos. É difícil entender a urgência de vários itens do projeto. Por exemplo, iluminação automática de LED na fachada, por 1 milhão de reais. E até a reforma do auditório, com 282 poltronas novas, a R$ 2.800 cada uma. Numa pandemia, é urgente contratar remédios, contratar equipamentos, contratar profissionais que atendem diretamente a população, mas não é urgente reformar prédios públicos para fins burocráticos e outras finalidades que são comuns, são do dia a dia da administração. Essas coisas não podem ser contratadas sem licitação, sob o pretexto de que nós estamos numa pandemia. A empresa escolhida sem licitação para uma obra de 20 milhões de reais fica aqui, numa área dominada pela milícia, no município de Magé, na Baixada Fluminense. À primeira vista, parece uma empresa pequena para uma obra tão grande. A gente vai procurar os responsáveis. Oi, bom dia. Por favor, o Jean Oliveira?
ele conta não, tô com ele. Jean Oliveira é o dono e o único gestor da SP Serviços, que está inscrita na Prefeitura de Magé como microempresa. Mesmo assim, ele disse por telefone que a empresa teria condições de fazer a obra. Eu tenho um caminhão caçamba, eu tenho 2 vans, eu tenho retro. A empresa hoje tem 16 equipamentos. Eu ia vender uma parte dessa frota para você iniciar ela, né? Mas eu tenho um carro também, tá, Pedro? Os únicos contratos da SP Serviços com a União tinham sido com a Imbel, indústria de material bélico ligada ao Exército. Mais exatamente com a Fábrica da Estrela, a fábrica de explosivos que, na época, era dirigida pelo coronel George de Vério, o homem nomeado por Pazuello para comandar o ministério no Rio. De Vério contratou 3 vezes a empresa de Jean Oliveira sem licitação. Você conhece o coronel George de Vério? Eu conheço ele? Sim. Não. O que tem a ver? Você não conhece? Você nunca teve com ele? Não. Conhecer, eu conheço pessoalmente, não. Diante de tantos indícios, a Advocacia Geral da União não aprovou as 2 dispensas de licitação. Depois de assinados, os contratos da reforma no Ministério e nos galpões foram anulados. Mesmo assim, a AGU quer que a investigação continue para verificar se há indícios de conluio entre os servidores e a empresa contratada. Os pareceres reconhecem que os prédios precisam de reformas, mas afirmam que agora só seria possível fazer obras ligadas à segurança e nada mais. Durante uma pandemia, enquanto seres humanos lutam pela vida, até as paredes sabem que elas podem esperar. A Superintendência do Ministério da Saúde no Rio declarou que atuou dentro da normalidade em relação à dispensa de licitação, que os processos foram anulados e encaminhados à Corregedoria Geral do Ministério e que atua com transparência e lisura nos processos. A empresa LED declarou que não tem nenhuma relação com a Cefa 3 e que é apta a participar de licitações, tanto de forma técnica quanto de forma fiscal.